Isso já está óbvio, mas vai ficar ainda mais claro. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 4 de outubro foi liberada uma declaração aberta denominada Great Barrington Declaration, que em português seria a Grande Declaração de Barrington, sendo Barrington uma cidade lá em Trumpilândia, onde tal declaração foi inicialmente proposta. Essa declaração foi idealizada pelos doutores Marin Kulldorff, Sunetra Gupta e Jay Bhattacharya, e assinada por mais de 6.400 médicos e cientistas, bem como subscrita por milhares de cidadãos comuns. Ela representa uma recomendação para governos do mundo todo que reflete o melhor do conhecimento científico até o momento sobre o vírus do PCC, o vírus do Partido Comunista Chinês. Ela pede que sejam suspensas as medidas idiotas de confinamento, isolamento social, quarentena, chame do que quiser chamar, medidas essas tomados para toda a população. Segundo os médicos, o isolamento social, conforme está sendo feito por governos mafiosos em diversas partes do mundo, está causando mais danos do que resolvendo qualquer problema. O foco deveria ser em proteger a vida dos idosos, isolar casas de repouso, asilos e deixar o resto da sociedade funcionar normalmente. Pessoas proibidas de trabalhar vão passar fome, e fome mata muito mais do que esse vírus aí. A desaceleração da economia vai trazer muito mais pobreza mais adiante e por muito mais tempo. E, de novo, fome mata muito mais que esse vírus aí. Para a galerinha socialista do Leblon, o fica em casa é só um leve desconforto quando chega a ser. Agora, para quem tem que lutar para ganhar a vida, foi uma desgraça completa. E a galerinha do Leblon, vamos combinar, tem muito pouca chance de morrer de fome de qualquer forma, infelizmente. Mas a galera que luta para ganhar a vida, bem, esse sim tem chance de morrer de fome. Pior que quando confrontados com esse fato, a justificativa dos socialistas bem abastecidos do Leblon é: ah, mas o governo que tem que cuidar disso, tem que dar auxílio emergencial. Esquecendo que esse tipo de coisa é só um remendo, é só um empréstimo que vai destruir a economia mais adiante, só vai gerar mais fome mais adiante, matando mais gente ainda. Governos não resolvem problema algum, eles só pioram os problemas já existentes. Quem resolve problemas são as pessoas, com iniciativa, coisa que os socialistas, pelo luxo deles de ficar em casa, forçaram a castração completa da iniciativa nas pessoas. Crianças ficaram sem aula um ano inteiro. Isso é um prejuízo enorme na vida delas, porque não só perderam um ano, como isso atrapalhou todo o planejamento do ensino. O pouco que tinham aprendido nas terríveis escolas bananenses já esqueceram. Quando começar o ano que vem, vão ter que fazer inúmeras revisões. Isso também atrasou a entrada delas no mercado de trabalho mais adiante. Um ano na vida jogado fora no mínimo. Para quem é jovem, isso pode significar 10% da sua vida, até aqui, jogada no lixo. Isso é um prejuízo que vai acompanhar essa geração por muitas e muitas décadas. E não só eles, as empresas vão ter dificuldade de contratar gente porque tem menos gente qualificada no mercado. Negócios não irão surgir porque os empreendedores atrasaram um ano nos seus estudos. Um custo enorme jogado nas costas de nossas crianças. Mas não é só isso. Tratamento contra outras doenças e exames preventivos não estão sendo feitos, e isso vai levar a muitas mortes por doenças extremamente sérias, muito mais sérias que o vírus do PCC, doenças como ataque cardíaco, diabetes, cânceres, AVC, doenças que num ano típico já matam muito mais do que matou esse vírus do PCC, o vírus do Partido Comunista Chinês. Mesmo considerando esses números absurdamente inflados divulgados por parasitas políticos. Pior, o número de suicídios também só aumenta. Pessoas trancadas em casa, medo, ansiedade, isolamento social são combustíveis para quem já tem tendências depressivas. Por tudo isso, esse grupo advoga, bem, o mesmo que Bulbasauro falou lá em março, que se deve isolar os idosos, cuidar de forma mais atenta casas de repouso, asilos, hospitais, e o resto da sociedade deve continuar funcionando normalmente. As demais pessoas, pegando o vírus e se curando, ganham anticorpos, a famosa imunidade de rebanho, e dessa forma viram uma barreira para a propagação da doença que acaba sumindo. Sim, e não tem problema jovens pegarem essa doença, porque essa doença, para quem tem menos de 70 anos, é basicamente uma gripe. Na reportagem da Folha, em determinado momento a repórter fala que o grupo não considera os possíveis efeitos definitivos da doença.
o que é uma besteira. Existe a possibilidade de alguém ter efeitos após uma gripe? Tem. Mesmo uma gripe normal pode deixar consequências de longo prazo. A questão é que a chance disso acontecer é tão pequena, é tão ínfima, que chega a ser um absurdo, chega a ser mera propaganda para alarme, para dar medo. Eles pegarem um caso ou outro que aconteceu de pessoas jovens que tiveram complicações depois disso e alardear da forma que fazem. Não há justificativa para pessoas com menos de 70 anos não pegarem essa gripe. Só tem lado bom. Verdade seja dita, não foi só Bulbasauro que deu voz à razão na época. A Suécia confiou em seu especialista de infecção e lá, como não tinha um STF comunista, como não tinham prefeitardados e governotários socialistas, de fato eles não fizeram lockdown. E o número final ficou bem abaixo da média de vários outros países na região. Os demais países nórdicos até se saíram melhores do que ele, mas considerando o prejuízo em outras áreas, Noruega e Dinamarca já disseram, já avisaram que não farão lockdown novamente. Todos reconheceram que no final o caminho correto foi o da Suécia. Também a própria OMS, que desde o início avisava ser contra lockdowns, embora alguns jornais bananenses tenham distorcido falas deles em manchetes aqui em Banânia. E falavam isso pelo exato mesmo motivo apontado por médicos desse grupo. As consequências são muito piores que a doença que pretendem combater. Tanto falaram contra o lockdown que aqui em Banânia a imprensa fez questão de difundir a mentira dita por parasitas políticos de que mas isso não é lockdown, é só isolamento social. Sendo que lockdown é exatamente isso, o que foi feito aqui no Rio e em São Paulo, em todas as cidades que eu conheço. Os jornalistas socialistas daqui inventaram que lockdown seria proibir totalmente as pessoas de sair de casa. Mas isso é falso, é uma medida impossível para se tomar por mais de poucas horas, talvez dias, porque pessoas iriam morrer de fome se precisassem ficar em casa por um tempo grande. Como os médicos iriam ao hospital? Como você receberia comida, mantimentos? Não, lockdown por um período longo já é proibir as pessoas de sair de casa, a menos que para atividades essenciais. Lógico, foi assim em todo mundo, não tem como ser outra coisa além disso. E por que eles mudaram o termo aqui? Porque, bom, a OMS falou explicitamente que era contra lockdown. E a justificativa do STF, de prefeitardados, de governotários, é que estavam seguindo as recomendações da OMS. Não estavam, estavam fazendo merda. No final, tudo caminha para mostrar o que nós aqui no canal falamos desde o início, que Bulbasauro também falou no final de março, que esse isolamento, feito como foi feito, foi um absurdo completo. Lógico, Bulbasauro viu a coisa pela lógica utilitarista, tal como o pessoal da OMS e o pessoal da Suécia. Nós fomos além, nossa visão é que isso é um absurdo por si só. Proibir pessoas de sair de casa, de trabalhar, é um absurdo, é uma agressão à propriedade privada dessas pessoas, mesmo que isso leve a mais mortes. Porque liberdade é inegociável. Se houver um dia uma doença séria o suficiente para justificar de fato você ficar em casa, ninguém vai precisar te obrigar a ficar em casa, você vai ser convencido a fazer isso voluntariamente. E se a doença não for grave o suficiente, como é o caso claro desse vírus, a proibição governamental de você sair de casa é mera agressão gratuita à sua liberdade. Mas isso é só o começo. Isso daí já está óbvio para todo mundo que a gravidade dessa doença foi inflada para fins políticos. O pior vem agora, que se começam a tabular os números e percebe-se que, aqui em Banânia, o isolamento social causou mais mortes por Covid. Sim, há um estudo da Universidade Federal de Pernambuco, que tratamos no vídeo Isolamento Social causou 10,5% a mais de mortes por Covid, que saiu aqui no canal no dia 8 de outubro, em que levantamos esse ponto e explicamos. Esses pesquisadores foram depois ao canal do Alexandre Garcia, onde explicaram que, com dados mais atualizados, esse percentual subiu para 14% a mais de mortes. Sim, ficar em casa causa mais mortes pela doença. O resultado é corroborado por um outro estudo da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que chegou à mesma conclusão. Isolamento social, lockdown, chame o que quiser, é prejudicial no caso de Covid. Além de todo o mal que causa em outras áreas, ainda mais mata gente pelo vírus do PCC também. No final das contas, a medida abobalhada e sem nenhuma base científica de políticos parasitas não apenas agrediu sua liberdade, como atentou contra sua vida. Os alarmistas que diziam que quem saía de casa está matando velhinhos, descobrem agora que são eles os genocidas que forçaram as pessoas a ficar em casa. E quem saiu e desafiou as leis idiotas de parasita político
é quem estava fazendo certo. Não precisam me agradecer por eu ter saído de casa de propósito todos os dias, desde o dia 2 de abril, fazendo Diários da Quarentena lá no outro canal. Entenda a lógica porque mais pessoas tendo contato com outras diminui o número de mortes. No vídeo, isolamento social causou 10,5% a mais de mortes por Covid. E veja também as pesquisas de Edimburgo e da UFPE e tire as suas conclusões. No final, a ética libertária é sempre o melhor parâmetro para qualquer ação social. Não entregue sua liberdade por migalhas de promessa de segurança. Não apenas você vai perder sua liberdade, como vai perder a segurança também. E se os parasitas políticos da sua região forem burros o suficiente, você vai perder a sua vida. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Estrategista, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!